em tudo o seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, também, porém, santa e sem defeito. Até aqui. Irmãos, o tema a qual foi nos dado, e é o tema do Rede, é falar a respeito de renúncia. Mas, o que é renúncia? O Pedro fez algumas perguntas, em alguns cultos atrás, a qual os vídeos, a qual nós vimos aqui na noite de hoje. E a peça falou a respeito disso também. Renúncia é um ato de abrir mão voluntariamente de algo. É um ato de abrir mão voluntariamente de algo. Mesmo que não seja legítimo, por amor a um propósito maior. Quando nós falamos de renúncia, significa que nós temos que abrir mão de algo. Mesmo que esse algo para nós seja muito importante. Isso significa renúncia. Quantos aqui casaram para ser feliz? Levante a mão. Vou perguntar de novo. Quantos aqui casaram para ser feliz? Levante a mão. Quantos aqui casaram para não ser feliz? Levante a mão. Quem não sabe ou não opinou, levante a mão. Brincadeira, irmãos. Vou pegar um gancho naquilo que a pastora falou no vídeo e trazer algo muito importante para o casamento. O maior erro que nós cometemos ao se casar é quando nós achamos que nós nos casamos para ser feliz. Por quê? Porque uma pessoa feliz, ela coloca suas vontades na frente do outro. Agora, quando eu penso, eu me casei para fazer a minha esposa feliz, eu vou pensar nela. E se ela casou para me fazer feliz, ela vai pensar em mim. Automaticamente, eu pensando nela, Robinho, eu tenho que renunciar às minhas vontades. E ela pensando em mim, ela vai ter que renunciar às vontades dela. E só lembrando, irmãos, como nós lemos aqui, falar de renúncia eu não posso passar sem falar o nosso padrão de renúncia, que é o quê? Que é Cristo. A qual Ele renunciou à sua vontade e se entregou por nós para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Por pessoas que não mereciam. Porque Jesus, Ele não morreu por essa versão que está de vocês sentados aqui hoje. Ele não morreu por essa versão. Judas, Jesus ele não morreu por essa versão sua que está aí. Ele não morreu por essa versão minha que está aqui hoje ministrando a palavra. Ele morreu pelaquela versão lá de trás, a qual ninguém queria. E ele renunciou à sua vontade, entregou a vida dele por amor de mim e de você. Quando nós começamos a entender isso, nós entendemos que o nosso padrão de renúncia é Cristo, é a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, se o seu casamento ele não está alicerçado em Cristo, ele corre grande chance de ir para a ruína. Mas, talvez você vai falar assim para mim, mas irmão, eu sou um cara gente boa, eu sou uma mulher gente boa, sabe? Eu sou tranquilo, eu não faço nada de errado, eu ajudo as pessoas. Mas, quando a peça fala muito do que eu vou falar aqui. Aquilo que eu mais alimento é o que toma conta da minha vida. Se eu alimento mais a carne ela vai sobressair. E aí ela começa a dar alguns espaços, ganhar alguns espaços dentro da minha casa, no meu relacionamento conjugal. Começa a ganhar, às vezes, coisas que parecem pequenas. Como foi dito aqui, todas as coisas que foi dito aqui, muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Jogos de azar, pornografia,
Redes sociais. Irmãos, isso daqui é bênção na nossa vida? É bênção, desde que nós sabemos usar. Caso contrário, pode se tornar uma maldição dentro da sua casa. Nós temos que entender que quando nós decidimos viver a dois, existe um processo. Esse ano faz 10 anos que eu sou casado. Nós completamos hoje, esse ano, em dezembro, 10 anos de casado. Sou casado com a Estefânia, que orou aqui por mim. Nós nos conhecemos, vai fazer 16 anos. Nós somos 10 anos de casado. Mas eu tenho certeza absoluta o que eu vou falar aqui. Se não fosse Cristo no meu relacionamento, nós não estaríamos mais juntos, pastor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque a vida que nós vivíamos, brigas, automaticamente leva o relacionamento para a ruína. Mas nós renunciamos às nossas vontades. Eu renunciei à minha vontade, ela renunciou à dela, para que nós pudéssemos formar uma família e estar juntos na presença de Deus. A base de um relacionamento saudável é Cristo. A base de um casamento saudável é Cristo. Quando nós entendemos isso, o nosso relacionamento, ele começa a ficar mais fácil. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos dá toda a estrutura para nós construirmos uma família, instruirmos nosso filho, amar nossa esposa, amar o nosso marido. Tudo isso tem dentro da Bíblia. A instituição mais antiga criada por Deus é o casamento. E em hipótese alguma, Deus, ele iria criar alguma coisa para dar errado. Nós criamos coisas que dão errado. Às vezes por falta de planejamento, por falta de conhecimento. Mas Deus não, irmão. Ele é o dono da sabedoria. Ele é o conhecimento e a sabedoria. Ele é o amor. Ele é tudo que nós temos. E quando nós estamos alicerçados nele, o nosso relacionamento, e eu não estou falando, às vezes você pode estar pensando assim, mas você não sabe como é na minha casa. Você não sabe como é meu marido. Você não sabe como é minha esposa. Irmão, eu não sei. E não vai adiantar nada eu saber. Mas Deus sabe. E o mais interessante é que Deus escolhe pessoas diferentes e unem ela. Para quê? Para através disso ele ter um propósito na vida de um casal. Para que juntos, nós como casal, eu e a Estefânia, você com a sua esposa, você possa o quê? Desfrutar, irmão. Casamento é bênção. Hoje, o modelo padrão bíblico de família, homem, mulher e os filhos, virou careta. É o modelo careta. Mas para nós que conhecemos a verdade, aquilo que Deus ensinou no começo ainda é padrão para nós. Eu quero dizer para você que o seu casamento é bênção, que a sua esposa é bênção para a sua vida, que o seu marido é bênção para a sua vida. Se Deus ele colocou, ele uniu você com seu esposo, ele uniu vocês, é porque ele tem um propósito através da vida de vocês. E não é só apenas um fazer o outro feliz. Não é somente isso. Isso faz parte. Desfrutar dos momentos de alegria, de felicidade, faz parte, irmão. Mas o casamento ele não é só construído com isso. Existem momentos difíceis? Existem. Existem momentos de dificuldades? Existem. Existem momentos de brigas? Existem, irmão. Crente também discute. Crente também discorda. Crente também tem opinião diferente da esposa. Às vezes, Robinho, fica com a cara meio... Hoje a Estefânia melhorou muito, pastor, porque antes o negócio era difícil. Mas melhorou. Antigamente, Wellington, era difícil. Vai dormir de um lado e eu sou assim, sabe? Para evitar briga. É um caminhão para não entrar, mas 10 para não sair. Então, Deus ele vai trabalhando na nossa vida.
ele vai trabalhando. E através daquilo que nós vamos renunciando, a convivência vai melhorando. Por quê? Porque tudo existe um propósito naquilo que Deus tem. Vamos entrar na mensagem agora, né? Renúncia é a base do amor verdadeiro. 1 Coríntios 13, 5 e João 15, 13 vai falar bem claro a respeito disso. Amar é deixar de buscar apenas os próprios interesses no casamento. Renunciamos o ego para servir o outro. Irmão, renunciar é a base do amor verdadeiro. Você ama a sua esposa? Você ama o seu marido? Ama? Sabe qual é a maior prova de amor que você dá? Qual foi a maior prova de amor que Cristo deu por nós? Foi renunciar à sua vontade e se entregar na cruz. E o interessante é que não basta, irmão, falar que você ama. Tem alguns sentidos do amor. Não tem um livro que fala dos sentidos do amor? A linguagem do amor, né? Toque, tempo de qualidade. Eu não li, tá? Por isso que eu tô... Qual mais? Serviço. Que mais? Qual outro? Me ajudem aí. Falta 2. Palavras e o último? Presente. Não adianta. Dica. Não adianta apenas falar que ama. Não adianta. Você tem que demonstrar o seu amor, não só com palavras. Palavra é bom? Porque tem pessoas que querem ouvir isso. Então é bom. E, irmãos, às vezes nós tomamos base a nossa criação para arrumar desculpa de nós não fazermos as coisas. Por quê? Mas eu nunca ouvi meu pai falando para minha mãe que ele ama ela. Você casou com quem? Com seu pai, com a sua mãe? Não, né? Mas eu nunca vi o meu pai mandar flor para minha mãe. E porque o meu pai não fez, eu tenho que ser igual a ele. O meu pai me criou e criou meu irmão na base do chicote. E você precisa criar o seu filho da mesma maneira. Às vezes nós tomamos por base aquilo que nós aprendemos e vimos lá atrás. Como o certo é a diferença da pessoa sábia e do inteligente. Sabe qual que é a diferença? O inteligente ele erra e aprende com o erro. E sabe qual a diferença do sábio? O sábio ele aprende com o erro dos outros. Se você já viveu com isso, e você sabe que não é bom, o que nós temos que fazer? Fazer o contrário. Mas o meu pai não fala que ama minha mãe. A partir de hoje você fala que você ama sua esposa. Mas o meu pai não mandava presente para minha mãe. E você manda presente para sua esposa. E a esposa manda presente para o marido. E a esposa fala que ama o marido. Porque, irmão, o casamento ele não é um contrato. Não é um contrato. Às vezes pessoas confundem um casamento com um contrato. Ó, eu fui lá, assinei o contrato e qualquer momento eu vou lá e rasgo ele. Não é assim que funciona. O casamento ele é uma aliança. Uma aliança. E a primeira pessoa que você fez aliança não foi com a sua esposa. Isso é o mais interessante e a primeira coisa que nós esquecemos. A primeira pessoa que nós fizemos aliança no dia do nosso casamento, sabe com quem foi? Foi com Deus. Você tem uma aliança com Deus, porque o juramento foi feito perante Deus. E às vezes nós esquecemos disso. E nós prometemos, e aqui eu vou falar algo, pastor, que as pessoas vão ficar até meio assim. Só existe uma pessoa que você pode deixar a sua esposa ou o seu esposo para seguir com ela. Ah, então eu posso? Pode, pastor. Pode. Sabe qual que é a pessoa? Sabe qual que é, Emerson? Não, não é Deus, é a morte.
É a morte. Quando você fez o seu juramento lá, o pastor, quem fez o seu casamento, falou o que lá? Sabe quem pode te separar? É a morte, irmão. Agora, se quiser pegar, tá aí. Só pedir para ela te levar. Nós levamos o casamento, eu falo nós, no contexto geral da sociedade, como algo normal. Irmão, casamento não é normal. Casamento é algo que Deus preparou desde lá do começo. Quando Ele faz Adão, e Ele fala assim, não é bom que o homem viva só. Ele planejou isso, Maurício, para o homem não estar só. Ele preparou tudo isso para que você tivesse a sua companheira aí do seu lado. E existem casos e casos, irmão. Não vou entrar no mérito de questão, separação, isso não é o foco aqui hoje. Mas, e é uma palavra feminina ainda. Quem quiser depois pode ficar à vontade, que Deus deu o aval. Até que a morte os separe. Enquanto isso está vivo, os dois têm fôlego de vida, então tem jeito. Tem jeito. Ah, mas você não sabe como está o meu casamento. Irmãos, Deus sabe, e você está aqui essa noite para ouvir isso, que tem jeito. Que o amor, a maior renúncia que nós temos, é o amor verdadeiro, é a base dessa renúncia. Renunciar é seguir exemplo de Cristo. Filipenses 2:5, ele vai falar, Cristo abriu mão da sua glória por amor. E para nós mantermos um casamento saudável, nós temos que abrir mão das nossas vontades. Abrir mão muitas vezes das nossas glórias, pastor. Muitas vezes daquilo que, se você não fosse casado, você faria. Mas existe uma outra pessoa. E através das suas decisões que você toma no seu casamento, não é só você que é prejudicado, isso que é o pior. Se fosse só eu tomei uma decisão ruim e eu fosse o único prejudicado, mas uma decisão errada, ela vai afetar toda a sua família. Acã, ele teve uma decisão errada. E sabe qual foi a decisão de Acã errada? Foi desobedecer à voz de Deus. E toda a sua família morreu. Toda a sua família morreu. Por causa de uma decisão errada. De uma renúncia a qual ele não fez. E quando nós nos casamos, tornamos uma família, eu mudei muito depois que eu fui pai. Mudei muito. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa nos filhos. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa nos filhos. E às vezes a gente vê algumas situações de outras pessoas que aquilo eu fico, sabe? Falo, meu Deus. Se está frio, pastor, a gente coloca um monte de roupa de frio, vai sair com a criança, leva comida, coloca a fralda, arruma a bolsa, olha a previsão do tempo. Se está frio, não vai, deixa de ir. Por quê? Porque as nossas decisões não influenciam só eu ou só a minha esposa. Eu tenho filhos também. Aquilo que nós decidimos de errado vai influenciar diretamente dentro da nossa casa. Nós estamos vendo o mundo do jeito que está, irmãos. E nós temos a escolha de entender e poder colocar os nossos filhos aonde que nós queremos que eles cresçam. Será que criar o seu filho dentro da igreja é pior do que criar no mundo? Existem pessoas que escolhem criar os filhos fora da igreja. Por quê? Vou para a igreja. Irmãos, se você não está fazendo por você, faça pelos seus filhos. Se você não está fazendo por você, faça pelos seus filhos. Sabe por quê? O mundo sabe o que está oferecendo? Drogas, irmãos. Droga. É drogas. E é fácil acesso. Fácil acesso. Prostituição, crime. É isso que acontece. Redes sociais. Estou falando que é errado ter. Eu tenho. Mas sabe o que mais mostra? Aparência. Aparência.
E aquilo que muito é postado, que é muito é colocado na vitrine, não é verdade. Existem pessoas que colocam o seu casamento em exposição, na vitrine mesmo, sabe? Quer mostrar. Irmão, lá no livro de 2 Reis, o profeta Eliseu, ele passava numa cidade, na cidade de Sunem, e uma mulher observava ele passar. E ela fez uma casa, um quarto, na casa dela, para ele se descansar lá. E ele viu que ela não tinha filho. Olha, pastor, entenda. Profetizou um filho, o filho veio. Diz que a mulher estava lá toda feliz com o filho. Um dia o filho ficou doente e morreu. Ela pegou o menino, colocou lá no quartinho onde o profeta ia dormir. E foi atrás dele. E o interessante é que, quando ela chega, o servo do profeta vai receber ela. Geazi vai lá e recebe ela e fala assim: como você está? Está tudo bem? Tudo bem. E o seu esposo? Tudo bem. E o seu filho? Tudo bem. Sabe por quê? Porque ela não cometeu o erro que muitas vezes eu e você comete, de abrir a nossa vida para quem não pode ajudar. Geazi podia ajudar ele? Não. E às vezes a família é destruída, sabe por quê? Por nós falarmos demais da nossa vida para pessoas que não vão ajudar em nada. Nós falamos para nosso amigo, como foi ensinado aqui, e o pior, para mim, às vezes que não é nem casado, não é nem cristão, que não vai agregar em nada. Nós abrimos as portas do nosso. E essa mulher não, sabe? Ela falou: não, tudo bem. Quando ela chegou em quem poderia ajudar, aí qual é outra coisa? Eu busco um conselho em rede social, eu busco um conselho em influenciador, mas com pessoas que podem nos ajudar, não. A minha casa destruída, o pastor vai fazer 30 anos de casado. 30 anos de casado. Quem mais aqui tem mais tempo de casamento que o pastor? Quantos anos? 33 anos de casado. Deus abençoe a vida de vocês, continue fortalecendo vocês e abençoando o casamento de vocês. Eu vou buscar conselho com quem? Com pessoas mais experientes que eu. Com pessoas que podem me instruir na palavra. Com pessoas que vão dar um direcionamento no dia mal, que já passou por isso. O pastor já passou por coisas que eu não passei e ele pode me ajudar. Ele pode me ajudar. Entendeu? Às vezes o seu líder de célula que tem experiência, que é casado, ele pode te ajudar. Mas eu vou procurar conselho com quem? Eu vou abrir a minha vida para quem? E o pior é que às vezes a pessoa é tão sem noção, que sabe o que ela faz? Ela abre a intimidade dela, pastor. A intimidade entre 4 paredes. O meu marido, ele faz assim comigo. Aí sabe o que acontece? A irmã vai querer experimentar o seu marido. Irmão, vigia, irmão. Intimidade que acontece entre você e o seu marido, é você e ele. E aquilo que você tem de problema, aquilo que não está legal no seu casamento, você tem que procurar pessoas que têm palavra de Deus para te instruir. Palavras de Deus para te instruir. Sabe por quê? Porque ninguém melhor do Criador para nos ensinar a como lidar com o nosso casamento. Todos os dias nós temos que anunciar a nossa vontade. Todos os dias. Você é casado? Preciso renunciar uma vez por semana? Não, é todos os dias, irmão. Todos os dias você tem que renunciar. E às vezes você ir no lugar que você não quer, mas você vai por quê? Porque não importa o lugar, o que importa é a companhia. Se você vai com a sua esposa, mesmo que você não quer, você vai por quê? Porque a companhia é a sua esposa. A companhia é o seu marido. É isso. O casamento não se faz sozinho. Não adianta apenas a mulher se doar 100% e o homem 20%. Não vai dar certo. Mas, mesmo que isso esteja acontecendo no casamento hoje, não perca a esperança.
Porque enquanto tem vida, tem jeito. Enquanto está junto, tem jeito. O Deus que nós servimos, irmão, Ele deu vida para um homem que fazia 4 dias que tinha morrido. 4 dias que tinha morrido. Restaurar um casamento, colocar no eixo aquilo que está saindo fora do eixo, para Ele é tranquilo. Só que depende de mim e de você, porque Ele não faz nada sozinho. O terceiro, a renúncia fortalece a unidade. E unidade exige deixar o passado, opiniões absolutas e hábitos prejudiciais. Primeiro, priorizar o seu cônjuge. Irmãos, você casou, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e com a sua esposa ele vai tornar uma só carne. Minha mãe é viva, meu pai é vivo, eles moram lá. Minha família é eu, a Estefânia, o Luan, o Lucas e a Amora, que é a minha cachorra. É isso, entendeu? Sua família, você casou? Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Minha mãe é o quê? É a minha parentela. Minha mãe não é família. Você, o seu esposo e os seus filhos. E você tem que priorizar. E existe uma foto que o pessoal posta na rede social, que é aquilo. Uns guarda-chuva, acho que já viram já, né? Cristo, cônjuge, filhos. Seu filho não vem antes da sua esposa. O seu filho não vem antes do seu esposo. Nós temos que aprender isso. Renunciar às nossas vontades para priorizar o nosso cônjuge. Priorizar. Você prioriza quem? O seu pai, a sua mãe? Aqui está o problema da relação. Quem você está priorizando? Você tem que, irmãos, casamento exige renúncia. É por isso que tem o tempo de namoro. Sabe para que serve o tempo de namoro? Para você conhecer a pessoa que você vai escolher para passar o resto da sua vida do seu lado. Eu não casei pensando em me separar. Não. Eu casei pensando em viver o resto da minha vida do lado dela. Foi para isso. E como que eu faço isso? Você está namorando. Sabe o que você tem que fazer? Observa a pessoa que você está namorando. É homem? É trabalhador? Gosta de trabalhar? Tem compromisso? É uma pessoa de caráter, de boa índole? É mulher? Como que ela é na casa dela? Com os pais? Os dois. É uma pessoa que, ou é uma mulher ou um homem, que acorda meio-dia, que só fica deitada, que não ajuda em nada dentro de casa. Você já sabe o reflexo do seu casamento. Vai ser esse. E eu que já casei, já escolhi, já fiz a escolha, não tem mais o que fazer. É hora de tentar mudar para melhorar a relação. O namoro serve para isso. Nós temos que escolher. Irmão, é escolha. O namoro serve para isso. Para nós escolhermos a pessoa que vai. Ah, mas ela pode mudar, Deus pode mudar. E Deus lá, dando vários sinais do que para você escolher direito. Quando eu casei, não era fácil também, irmão. Nunca, vou falar para você, nunca, na minha casa, eu limpei a casa. Pastor, nunca lavei um banheiro com a minha mãe. Nunca lavei um banheiro. Sabe o que é isso? Lavar a louça, se eu lavei, eu casei com 24 anos. 24 anos, se eu lavei a louça, não passou de 50 vezes, pastor. Certeza, sem errar, não passou. Dobrar a coberta que eu dormia, mas eu ia dormir à noite de novo, então não precisava dobrar, né? Mas, quando eu casei, não. Para quê? Para ter um casamento saudável, a gente tem que renunciar. A gente tem que renunciar para isso. Existem pessoas que, desde quando é casado há 20, 30, 40 anos, e tem o mesmo hábito de quando começou o Rabin.
deixa a toalha molhada em cima da cama. E arruma briga com a mulher todo dia por causa disso. E não aprendeu. Irmãos, hoje em dia, o casamento não é igual antigamente. Que a mulher era a escrava do marido. Esquece isso, irmão. Sua mulher não é sua escrava. O seu marido não é seu escravo. Casamento não é um contrato, é uma aliança. Aonde os dois têm que se ajudar. Aonde os dois têm que se ajudar. Aonde, se você não deixar suas vontades para agradar ela, e ela não deixar as vontades dela para agradar você, não vai dar certo. E o mais interessante é assim, nós somos instruídos pelo pastor, nós somos instruídos aqui pela palavra de Deus, e nós não colocamos em prática, e aí sabe o que acontece? Dá trabalho para o pastor. A gente pode ajudar, não pode, pastor? Não podemos ajudar? E o pastor gastar a energia dele com coisa mais importante, não que o nosso casamento não seja, mas pessoas que às vezes passam a vida da igreja 10, 15, 20 anos, e toda semana tem que ir conversar com o pastor. Ah, pastor, mas você não sabe, é a Estefânia, pastor, meu Deus do céu, eu não aguento mais a Estefânia. Não aguento mais ficar com ela, pastor, a Estefânia é desse jeito. E geralmente aquilo que você reclama dela é aquilo que você faz. Em vez de nós ocuparmos o tempo, sabe, com coisa que dá para a gente resolver, que é só as duas pessoas, e ainda tem aqueles que faz birra um com o outro, sabe? Faz birra, igual criança mesmo. Não vou falar mais com ele. Ah, não sei. Irmão, todo mundo pegou velho aqui já, né, irmão? Não dá, né? Evangelista, já está até... Chega uma época, sabe o que a gente gosta? É igual outro dia eu estava conversando com um amigo meu. Quando a gente é jovem, Robin, 18 anos, a gente quer comprar um carro, pastor. E rebaixar o carro, colocar aquela rodona. Eu fiz muito isso. Fechar o porta-mala de som, não era da igreja, tá, irmão? Não se escandalize. Fiz muito isso, Emerson. Comprava roda, vendia roda, comprava som, e trocava de carro, e montava outro som, e gastava dinheiro com som. Depois que eu passei dos 30, sabe o que eu quero, Robinho? Conforto e ar-condicionado. É isso que eu quero. Um carro confortável, pastor, com ar-condicionado. Carro rebaixado, com rodona, só dá dor nas costas e gasta dinheiro. E no casamento, irmão, é assim também. A gente tem que preferir, sabe o quê? Apreciar o casamento de uma forma que ela seja saudável e boa de viver. Onde a gente tenha momentos de sossego e descanso. Tem pessoas que preferem ficar no serviço, fazer a extra, trabalhar até madrugada, chegar em casa a mulher dormindo. Por quê? Porque dentro de casa é um inferno. E é verdade. E tem mulher que quer arrumar ter serviço para o marido, para ele não voltar para casa mesmo, porque então ele dá paz para ela. Entendeu? Onde na verdade, a nossa melhor companhia teria que ser do lado da nossa esposa, do lado do nosso marido, com os nossos filhos. Mas o meu filho é um... Irmão, o seu filho é bênção, irmão. Meu filho é bênção. Nosso casamento é bênção. Nós somos bênção na casa de Deus e Deus abençoa para que outros casamentos possam se espelhar em nós. Qual é o exemplo que nós estamos dando para quem não está vendo nós lá fora, irmão? Se a pessoa olha para o casamento do cristão, vê ele destruído, vê qual é a referência dele estar dentro da igreja seguindo a Cristo, nós temos que entender que nós temos um propósito. E sabe qual que é o nosso propósito? É nós levarmos o nome dele para as pessoas. Qual o testemunho que nós estamos dando? Nós como cristãos, o sarrafo, irmão, o peso é maior para nós, irmão. Nós representamos aqui a pessoa mais importante. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Pessoas têm que olhar para as nossas vidas como casal e querer falar assim, eu quero ser como passar do pastor, 30, 40, 50, 100 anos. Tem não é muito, né? Gerei. 50 e 70 anos. Agora não. Parece que os casamentos de hoje em dia é igual produto perecível. A data lá, daqui 2 anos vai acabar. E não é isso que Deus ensina.
Vamos continuar aqui. A intimidade do casal é sagrada e exclusiva. Já falei disso, né? Não expor o íntimo a terceiros. Fugir da pornografia, que já foi falado aqui. Cultivar desejo e respeito mútuo. Irmão, sabe essa pessoa que está aí do seu lado? Quando você viu ela e isso desejou, teve um desejo para você ter algo com ela, gerou uma admiração. O pastor Cláudio Duarte fala bastante disso. O amor não é a primeira coisa que acontece. Quando eu vi a Esther, pastor, eu não conhecia ela. E eu falei assim, eu pensei comigo, até falei para um amigo meu, para o Maicão, inclusive. Falei assim, vou casar com ela. Nem conhecia ela. Falei que ia casar com ela. E cá nós estamos. Casei. Mas isso é uma escolha. Ser feliz é uma escolha? É uma escolha. Ser feliz é uma escolha. Andar com Cristo é uma escolha? É uma escolha. Amar sua esposa é uma escolha? É uma escolha. Você escolhe. E se você quer que o seu relacionamento seja abençoado, você precisa escolher. Eu vou deixar os meus desejos. Eu vou renunciar minhas vontades. E eu vou amar incondicionalmente. Você teve amor, mas antes você admirou ela. E você respeitou ela. E através disso veio o amor. E tem pessoas que falam assim, mas acabou o amor. Irmão, antes de acabar o amor, o respeito e a admiração já foi embora antes. Então se pessoas, elas... Porque hoje está na moda dizer, né? Ah, mas é incompatibilidade de gênero, né? Ah, eu não bateu muito eu e ele, eu e ela. Eu achei que ia ser bom, mas não existe isso, irmão. Não existe isso. Quando nós casamos e decidimos fazer o outro feliz, dá certo. Deus abençoa. Deus muda. Deus muda. Deus muda. O pastor falou aqui, ó. Deus mudou a vida dele. Deus me transformou e me mudou também, irmão. Eu era muito ignorante, muito ignorante. Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas você ainda é, né? Mas, irmão, melhorei muito. Muito, muito, muito. Melhorei muito. Meu pai nunca deu flor para minha mãe. Eu mandei flor para a Estefânia. Viu? Mandei flor para ela. Dá presente, dou presente para ela. Irmão, você tem que... Seja inteligente, seja sábio, irmão. Seja sábio. Não ache que a sua mulher é só para você ter relação com ela. Não é só para isso. Entenda. Ó, irmão, vigia aí, hein? Vigia os irmãos aí, para depois não sair daqui e não perdeu a benção. Agrade, entenda a sua esposa. Entenda o seu esposo. Aprenda. Você sabe do que a sua esposa gosta? Você sabe qual que é a comida que ela gosta? Ela gosta de jantar fora, igual foi dito aqui? E às vezes nós fazemos tudo para os outros, pro lado de fora. E às vezes dentro da nossa casa, a gente não faz. E depois a gente reclama. Reclama que o casamento caiu na rotina. Reclama que não dá certo mais. Irmão, quando eu comecei a namorar com a Esther, eu ia, toda sexta-feira, pastor, a gente ia lá na frente do sabe o Pague Menos aqui da Moreira? Da Mirandópolis? Tem um carrinho de cachorro-quente lá. Agora é uma perua. Bem no balãozinho, no balão. Desde quando a gente se conheceu, pastor. A gente vai lá até hoje. Até hoje. A gente vai lá. Ah, mas eu não tenho dinheiro para levar a sua esposa. Irmão, se a gente não tiver dinheiro para pagar um cachorro quente para nossa esposa, a gente pode
Posso falar, pastor? Ele pode morrer, irmão. Pelo amor de Deus. Pode. Ninguém está falando para você levar sua esposa no lugar. Ela merece, irmão. Levar ela no lugar mais caro para jantar, ela merece isso. Ela merece. Mas o dia que não tem, Gu, o cachorro quente tá valendo, não tá, pastora? Comer um pastel. Tá valendo, irmão. Hoje nós temos recursos para isso. Tira um momento a só com o seu esposo, com a sua esposa. Vai jantar, irmão. Vai comer um pastel, um cachorro quente, um lanche. Faz alguma coisa diferente. Abençoa a vida da sua esposa, abençoa a vida do seu esposo. E às vezes a gente acha que sair da rotina, a gente já pensa logo em relação sexual. Irmão, isso daí é o pós, isso aí é o bônus. Pensa primeiro no agradar, ter momento de qualidade com a sua esposa. Às vezes mesmo que, sabe, pastor, mesmo que às vezes é difícil você ouvir. A Stefania gosta de comida japonesa. Eu não gosto, é horrível aquilo. Aí sabe o que eu faço? Eu levo ela lá para comer e depois eu como cachorro quente, que eu adoro cachorro quente. Mas eu vou lá, compro para ela só para... Entendeu, Gu? Como que funciona? É isso. É a gente às vezes abrir mão daquilo que a gente gosta, igual o Emerson falou. É o futebol, é os amigos. Chega um momento que a gente tem que escolher. Ser feliz ou ter razão. O casamento é isso. Você quer ser feliz ou ter razão? Se você quiser ser feliz, renuncie às suas vontades. Abra mão das suas vontades. Viva para fazer o outro feliz. E juntos vocês vão fazer os seus filhos felizes. Juntos. Para a gente finalizar. Achei que ia durar uns 20 minutos, só foi até longe. Hein? Renunciar é perdoar e recomeçar. Colossenses 3:13 e Mateus 18, 21 e 22 vai falar: o perdão é a maior renúncia. Casamento duradouro é feito de recomeços diários. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Acorde como se você tivesse que reconquistar que hoje é a sua esposa, como se ela ainda fosse a sua namorada. Não perca o hábito de falar eu te amo para ela. Todo dia eu mando para a Esther, de manhã. Todo dia eu mando para ela uma mensagem falando que eu amo ela. Todo dia eu mando para ela não esquecer. Mesmo quando nós estamos brigados, eu mando te amo, ela não responde, mas eu mando. A minha parte eu fiz. É isso. Hã? Exatamente. Bota ela para pensar. Manda eu te amo, ô Judas. Depois ela não respondeu. Aí você manda um coraçãozinho. Mas é isso. Evitar mágoas prolongadas. Irmão, o perdão, ele liberta. Perdão, ele liberta. O que aconteceu? Se você perdoou, isso não pode ser as suas crises com o seu esposo. O perdão liberta. Você perdoou? Então, passa uma borracha. Existem pessoas que perdoam e brigam por causa daquilo que perdoou. Tem como, pastor? Então não foi perdão. Orar junto, irmão. Cria o hábito de orar com sua esposa, com seu esposo. Se você tiver algo que esteja dificultando o seu relacionamento, fale. A gente tem que falar, irmão. E não é falar para o amigo do serviço. É falar para quem realmente está te incomodando. Tem que falar para a pessoa. Estou casado com a Esther, vou falar para quem? Para o Nê? Vai resolver? Tem que falar para ela. Falar assim, isso daqui eu não gosto que você faz, não é legal. Não gosto. Não faz.
que ele vai te ajudar. Mas você também precisa ajudar, irmão. Vocês, no caso, né? O casal. E falando a respeito de, para a gente finalizar, sobre recomeçar. Existem pessoas que falam assim, mas para mim não tem mais jeito. Meu casamento está indo de mal a pior. Está na beira do abismo. Só falta o vento bater para cair no abismo. Vou contar uma história que eu ouvi de um pastor. Vocês vão entender o que eu estou falando. Diz que tinha um homem que ele tinha uma farmácia. E a farmácia era um horário já avançado, à noite já. E ele escutou batendo na porta, uma pessoa batendo na porta da farmácia. Ele morava em cima da farmácia. E uma menininha desesperada, na hora que ele abriu, falou assim, minha mãe, ela toma um remédio, porque ela tem isso e ela está morrendo em casa. Se eu não levar o remédio, a minha mãe vai morrer. E o farmacêutico, com a luz apagada mesmo, ele pegou o remédio e deu para ela. Falou, depois você acerta, vai lá para ajudar sua mãe. Foi embora. Ele deitou, chegou na casa dele e falou assim para a esposa dele, eu não aguento mais isso daqui. Olha a hora. A pessoa enchendo o saco. Pior que nem pagou ainda. Nem sei se eu vou receber. Isso daqui não dá mais para mim não. Não sei o que tem. E ele deitou. E ele lembrou que ele tinha arrumado a farmácia inteira e mudado os medicamentos de local. Ele deu um pulo da cama e falou para a esposa dele, eu cometi um erro. Eu entreguei o remédio errado. E para aquilo que a moça está tendo, a mãe da menina está tendo, se ela tomar esse remédio, ela vai morrer. E o dono da farmácia, pastor, ele era ateu. Ele falou assim, para Deus, eu nem sei orar, nem sei como que ora. Eu nem acredito em você. Mas se você existe realmente, me dê uma nova oportunidade. E ele deitou. Passou alguns minutos que ele estava deitado, o barulho na porta de novo. Ele desceu, foi lá e abriu, era a menina. Falou assim, moço, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu desci correndo, eu tropecei e caí, o vidro do remédio quebrou. Ele foi lá e pegou o remédio certo e deu para ela. E ele entendeu que Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus de recomeço, é um Deus de oportunidade. E para o casamento é a mesma coisa. Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus de recomeço, é um Deus de restauração. Só que para isso, eu preciso conhecer a Ele. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos orar pelos casais aqui essa noite.